Glória a Deus. Dá uma glória a Deus da igreja. Aleluia. Livro do Êxodo. Segundo livro da Bíblia. Capítulo 28. Versículo 30. Êxodo 28, 30. Louvar a Deus, né, pelo livramento do filho da irmã, né? Graças a Deus. Não haveria Daniel sem a cova dos leões, né? Então não haveria milagre sem acidente. E uma pena, né, que a sua mãe morreu, irmã. Luciana, né, seu nome? Ela está melhor do que nós, né? A Bíblia fala que ao Senhor é agradável a morte de seus santos. Glória a Deus não se agrada que o bebedor de cachaça morra, porque ele vai para o inferno. Agora, o santo do Senhor não, é aquele ali, a sua bênção está assegurada no céu. Êxodo 28, 30, diz assim: também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante do Senhor, continuamente. A igreja diga amém. Podemos assentar e palmas para Jesus. Dia 30 de agosto de 2015, mensagem para memorial. Eu começo hoje uma série de mensagens falando sobre a lei cerimonial. Irmãos, hoje eu estive num projeto Manassés e preguei sobre Arão. Arão não era qualquer pessoa. Arão era da tribo de Levi e era escolhido por Deus para fazer uma obra. Eu expliquei hoje no projeto de recuperação que profeta pode ser um samaritano como Oséias, como Elias e Eliseu. Pode ser alguém pobre do interior de Judá como Amós, mas sacerdote não. Sacerdote tem que ser levita. Essa expressão hoje é de pessoas que cantam na igreja, não é isso? Mas levita, de acordo com 1 Crônicas 24 até o capítulo 26, você vai ver que eles eram tesoureiros. Além de tesoureiros, eles eram pessoas que cantavam com harpa, profetizavam e outra coisa. Só eles poderiam oferecer a Deus os sacrifícios. Quando alguém, por exemplo, ia pregar oblação, ia derramar caldo de fruta em cima do holocausto, só o levita pode fazer. Quando fosse queimar incenso, era só o levita. Segundo Crônicas 26, diz que o rei Uzias quis queimar incenso e ele ficou leproso. Isso porque, em Levíticos 17, versículo 10, Deus disse para Moisés: meu negócio é com os levitas. Só eles podem ministrar no templo. O estrangeiro que entrar nisso vai morrer. Os levitas, irmão, de acordo com o número 18, verso 20, não tinha herança. Por exemplo, Judá era um grande legislador. De Judá veio o próprio Jesus, como veio o rei Davi e tantos outros que fizeram parte do Reino do Sul, rei Asa, e assim vai, rei Uzias, rei Ezequias. Mas só da tribo de Levi poderia vir sacerdote. Por mais que de Judá viesse a salvação, que era Jesus, se alguém viesse de Judá e tentasse ser um levita, não poderia ser. Porque o ministério do templo era só para os levitas. Era eles que no templo de Salomão tinha 28 deles. Tinha 14 degraus, um de cada lado. Era eles que escreviam as composições. Os salmos que nós lemos aqui. Vocês vão ver muitos exemplos de levita na Bíblia. Asaf, Gedutum, Emã. Você vai ver Etan. Você vai ver também ali tantos outros, irmãos. Os filhos de Coré escreveram salmos que a gente lembra. Deus é refúgio e fortaleza. Quem lembra? Socorro em presente angústia. Salmos dos filhos de Coré. Então, os levitas, meus queridos, não eram só cantores, eles também eram sacerdotes. Só que os sacerdotes só pode ser da linhagem de Arão. Não pode vir um da tribo de Corá, não pode vir, não, é da tribo de Arão. Por isso que os levitas, por isso que Israel no tempo de Jesus, eles olham de onde veio Jesus. A história da genealogia dele. E aqui no capítulo 28, depois de já entendermos que só levita
pode oferecer sacrifício a Deus, nós vemos aqui alguns utensílios para servir a Deus. E nós vemos o Urim e Tumim. Quem já ouviu essa expressão? Urim e Tumim. Urim e Tumim. Urim quer dizer luz. Tumim quer dizer perfeição. Se você quer entender a história do Urim e Tumim, não começa no tempo dos levitas. Começa no Éden mineral. Repita, Éden mineral. Quem é que andava no Éden mineral? Lúcifer. Era ele um tipo de querubim diferente. Lúcifer também tinha Urim e Tumim. Ezequiel 28:13 diz que ele se cobria com 9 tipos de pedra. Possivelmente tinha 9 hierarquias que Lúcifer dominava, que ele gerenciava. Porque Urim e Tumim, que a Bíblia mostra aqui no capítulo 28, que tem 12 pedras, representava as 12 tribos de Israel. Então Lúcifer, possivelmente, entre o terço de anjos que andavam com ele, tinha possivelmente 9 etnias de anjos. E Lúcifer agora, quando olha, aliás, Satanás, quando olha agora um sumo sacerdote com peitoral, com Urim e Tumim, ele fala, eu já vesti essa roupa. Era eu que usava a luz e a perfeição. Não é isso que diz Ezequiel 28? Perfeito era em teus caminhos. Não é isso? E um dos ódios, irmão, de Lúcifer, quando olhava o sumo sacerdote, era ver aquele peitoral. Era ver que ele carregava no coração as 12 tribos de Israel. E tinha ali as 12 pedras que representavam todas as 12 tribos. É que eu ia precisar de várias horas para falar sobre isso. Mas Urim e Tumim, irmãos, representava basicamente Jesus Cristo também. O que ele era? Ele era um peitoral. Ele era de 22 centímetros quadrados. Tinha aqui as 12 pedras. Para você ter uma ideia, o Urim e Tumim ele era tão importante que ninguém celebrava Páscoa sem que o sumo sacerdote estivesse usando ele. O Urim e Tumim ele era usado para consagração ministerial, para consultar a vontade divina e para liberar a consumição de produtos sagrados. De acordo com Deuteronômio 33, verso 8, só o homem fiel a Deus pode usar o Urim e Tumim. Isso fala que nem todos hoje podem ser pastores e presidentes, porque o sumo sacerdote não era um levita comum. Ele não usava, irmãos, um cinto aqui como um levita comum. Não, ele usava um peitoral. Quando alguém olhava Arão, lembrava do Urim e Tumim, que era um tipo de Cristo. Quando ele chegava à presença de Deus, por exemplo, para levar o sacrifício anual, ele estava com o Urim e Tumim. Era ele que carregava Israel no peito. Antes ele tinha que oferecer um sacrifício por ele, aí depois ele oferecia o sacrifício pela nação. Isso fala, irmão, que quando o pastor vai orar, ele tem que trazer a igreja em oração. Senhor, apresento cada irmão. Esse é pastor que ora por enxurrada, né? Abençoa todo mundo, Jesus. Dá vitória. Dá licença que eu vou encher a barriga de pastel. Ele tem que falar, Senhor, abençoa o irmão João, Senhor. Prospera na vida dele, dá vitória. A esposa dele, os filhos dele, entendeu? E aqueles que Deus fizer ele lembrar. Gastar tempo, irmão, em oração. E aquele fala, Senhor, dá vitória a todos, porque todos precisam, Senhor. É claro que ele não sabe a necessidade de todos, mas é bom lembrar dos irmãos em oração. O Urim e Tumim apontava para Cristo lá na frente. Cristo era exemplo perfeito de luz e perfeição, não é isso? Se você pega Hebreus 10, primeiro diz que o Urim e Tumim, que era um dos tipos da lei, ele não era a imagem perfeita. Ele era uma sombra. Então Cristo é a imagem perfeita. Igual essa mão aqui, ó. Eu posso botar ela na lâmpada, ela vai aparecer de todo tamanho aqui, não é isso? Mas é uma mão pequena. Então Cristo é a imagem perfeita do Urim e Tumim. Quem leva Cristo no peito, irmão, vence os pecados ocultos, vence a mentira e vive uma vida de luz e perfeição. Cristo, quando você pega em Isaías 9, versículo 2, o profeta messiânico diz assim, na região da Galileia brilhou uma grande luz. Por que uma grande luz? Porque mestres são luz, não é isso?
Os mestres trazem iluminação, trazem conhecimento. Mas ele falou uma grande luz. Ele não estava falando de Buda, nem de Hare Krishna. Ele não estava falando de Maomé, não estava falando de Gandhi, não estava falando de nenhum outro líder religioso. Ele estava falando de Jesus Cristo, que salva, cura e liberta e leva para o céu. Glória a Deus. Ele estava falando daquele que as Escrituras dizem que ele seria a luz. Quando o salmista, no Salmo 119, no verso 130, diz assim: na exposição das suas palavras, a luz, e traz sabedoria aos simples. Jesus, quando pregava, trazia luz para o conhecimento daqueles que não entendiam o que estava acontecendo. No capítulo 9, verso 5 de São João, você vê ali um cego que estava ali no tanque de Siloé. E Jesus, quando chegou perto dele, viu que ele não tinha a bola do olho. Alguns perguntam, por que Jesus teve que pegar o barro e amassar? Porque nós somos barro, né, irmão? Então, estava faltando um pedaço de barro nesse corpo. Aí Jesus coloca aqui, olha, agora vai lá, se lava. Aí quando ele se lava, está enxergando. Então, irmãos, muitas pessoas, quem sabe até os discípulos, criticaram Jesus por aquele milagre. Irmão, Deus, quando tem que operar um milagre na sua vida, é Ele que vai operar, e como Ele quiser. Às vezes o grande milagre da sua vida não vai acontecer como você espera, mas espera porque vai acontecer. Luz. João, quando escreve o Evangelho de João, o Evangelho de João é diferente dos anteriores, porque Mateus, Marcos e Lucas apresentam Jesus como um grande homem, mas João apresenta ele como uma luz. E ele ainda diz assim no capítulo 1, e o verbo era luz para os homens. Jesus, quando andava na terra, ele trazia solução. Quando ele viu um aleijado, ele curava o aleijado. Quando ele viu um endemoniado, expulsava os demônios daquela pessoa. Jesus, ele foi revolucionário na sua maneira de fazer a obra de Deus. Por isso ele é chamado de luz. E São Mateus, no capítulo 5, quando ele fala para os seus súditos, ele diz: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Seus atos vão destacar você. Sua moderação, sua educação, sua moralidade, sua inteligência, perspicácia, sua maneira de lidar com as pessoas vai ser diferente. Mas o que mais você vê é crente cheio de gíria. E aí, doido, foi lá? Rapaz, tu é otário, meu. Nossa, você precisa ver como rolou o bolo lá. Nossa, mano, eu comi até arrotar. Aquele crente é da Assembleia de Deus, né? É. E aí, meu, vai lá. Aí quando chega aqui na igreja, tchau, adoramos. Crentes atores. Entendeu? Não é luz do mundo. Vai brilhar aqui pra quê, irmão? Se botar mais uma lâmpada aqui, não tem necessidade. Tem 4 lâmpadas aqui. Você deve brilhar no mundo. Glória a Deus. Você deve confrontar muitas das vezes a vista das pessoas do mundo. Igual tem um colega meu, pratica karatê. Ele ia falar: César, eu pratico karatê, você pratica kung fu, mas não? Falei: não. Por que não? Falei: isso não é esporte para mim, não. Não, eu vou dar uma tesoura de escorpião no pescoço de alguém que quebra o pescoço? Que quebra mesmo. Kung fu, irmão, é uma das artes mais violentas. Ele também é dividido em 2 partes, caráter U e caráter Ti. Aí os evangélicos não usam o caráter U, que é violência, usam o caráter Ti, que é resistência, mas na hora de bater ele desce a madeira ali. Quebra o nariz de um. Irmãos, então, crente que é luz não se envolve com crente que é treva. Ele falou: vamos lá, César, vamos fazer uma luva lá, vamos fazer uma sombra. Eu sei que aquilo ia dar problema, irmão. Eu sei que ia dar problema. Eu ia chegar em casa machucado e ele também. Então, irmãos, vamos andar com quem é luz. Capítulo 17, verso 25 de São Lucas, Jesus diz assim: convém que o Filho do Homem seja reprovado por essa geração, olha só, e padeça muito. Quem são os astros e a luz para esse mundo? É gente, irmão, que dança axé, gente que se requebra, gente que fala palavrão. Eu vi um dos astros desse mundo que diz assim: tira a prostituta que tem dentro de você. Eu trabalho de segurança, eu ouvi isso muito bem. O outro fala assim: rapaz, o que tem homem com homem, mulher com mulher? Isso são vozes demoníacas. E quem fala são apresentadores de programa, são cantores seculares. Cuidado, você que é crente, irmão. E ouve essas porcarias.
Eu já cheguei, eu sendo crente, prestar atenção em algumas músicas seculares. Por exemplo, Nelson Ned, que era um homem que morreu crente. Antes dele se converter, ele tinha uma música que ele falava assim, se eu pudesse falar com Deus, ele falava assim, que incapacidade, né, irmão? Sabe porque o pecado dentro dele diz assim, você não pode falar com Deus. Não pode, ele falava, eu ia falar da minha dor, do meu sofrimento. Irmão, analisa o que as músicas mundanas falam, o que os scripts de novela apresentam. Você vai ver que a luz que está ali são trevas. Trevas. Quando o Nelson Ned se converteu, ele dizia assim, irmão, conheça a verdade, Jesus é a liberdade. Entendeu? Como muda, né? Quando você vê um cristão cantar, ele canta raridade, igual Anderson Freire. Luz! Já o povo do mundo, quando fala em Deus, ele se comporta igual um mendigo, irmão. Que vai pedir ajuda, misericórdia. Como se Deus fosse um pai carrasco. A luz do mundo, irmão, são coisas, igual, por exemplo, um grupo de gurus que teve no Brasil um tempo atrás, exigiu que as mulheres brasileiras se separassem dos seus filhos. Você quer servir Hare Krishna? Quero. Separa do seu filho. Ou é o nosso Deus ou é o seu filho. E muitas se separaram do filho. David Koresh, o nome dele não é esse, já morreu, está no inferno. Ele fundou uma seita. E ele se dizia o Cristo. E olha só, irmão, a luz que esse homem trazia, ele citava muito bem as escrituras. E esse homem tinha caso com as irmãs da igreja. Falava assim, eu sou o Cristo e eu preciso proliferar a minha raça. Então eu vou ter que ficar com a sua mulher, vamos supor que você fosse a igreja dele. Aí ela vai ter que ser minha esposa. E eu vou ser marido de todas as outras também. Era a luz que ele trazia, um monte de gente aceitava isso, irmão. E ele dizia, Jesus na antiga vida veio o santo, e eu agora venho o pecador. E sabe o que aconteceu? Ele tocou fogo na fazenda dele, a polícia entrou lá, um monte de gente morreu e acabou a seita. As pessoas, irmãos, estão procurando gente igual Jim Jones. E quando chegava alguém aqui, ele dizia, eu sou o Cristo, pode trazer qualquer um aleijado. Aí ele botava a mão na pessoa, invocava a magia negra que estava dentro dele, e aí a pessoa saía andando, e falou, pode andar. Olha lá, esse é o Cristo. Matou 900 pessoas envenenadas. As pessoas, irmãos, no mundo religioso, procuram um grande líder para se apoiar. Eu lembro do Titanic, conta a história, que quando ele estava afundando, eles procuraram um padre para poder aconselhar, e o padre cantava aquele hino, mas eu quero. O ser humano hoje procura líderes religiosos, procura inspirações em homens, esquecendo da palavra de Deus. Pessoas que não têm iluminação espiritual. Você vai conversar com um hindu ou qualquer pessoa de outra religião, eles têm convicção do que estão dizendo, irmão. Tem uns que ficam aqui no Brasil, de porta em porta, com revista Despertai, e mostrando luz para você. Você tem que buscar luz nas Escrituras. Conhecer a palavra de Deus. Luz. E a perfeição? A perfeição vem quando você tem luz. Uma vez, Charles Spurgeon, que é um grande pregador americano, ele disse assim, que perguntaram ao irmão pentecostal, falou assim, vem cá, irmão, o que o senhor crê? Ele diz assim, eu creio no que a igreja crê. E o que a igreja crê? A igreja crê no que eu creio. Vem cá, e o que você e a igreja crê? Ah, nós acreditamos na doutrina do pastor. E o que é que ele prega? Não sei, mas é um fogo danado lá onde a gente está. Ele não sabe nada do que ele crê. Nada. Irmãos, a fé, de acordo com os puritanos, são pessoas, irmãos, tão iluminadas por Deus. Se você pegasse um livro dos puritanos, você ia dizer que tem muito mais iluminação do que qualquer livro hoje, de teologia ou de qualquer outro escritor. Ele diz assim que a fé tem 3 pilares. Primeiro, conhecimento. Segundo, concordância. E terceiro, confiança. Como você vai ter fé em Cristo se você não conhece Ele? E se você não conhece Ele, você não vai chegar à perfeição nunca. Você não está vendo um exemplo a ser seguido. O que o diabo quer, irmão, é ver você estourar no poder. Aí acaba o culto, você cansado, você entendeu alguma coisa? O diabo faz o quê?
último, ó, o culto eu gostei. Você pulou, saltou e não entendeu nada. Eu, quando ia nas academias de Kung Fu, quando o sensei ensinava o kata, se eu não aprendesse, a aula não valeu nada. É como se você faz um curso, você não aprendeu nada no curso, seu diploma é uma porcaria. Arranca ele dali. Então, irmão, o que eu estou falando para você, quer ser perfeito, entenda o caminho que você está andando. Porque senão vão te levar fácil para qualquer seita. Perfeição. As pessoas que estudam qualquer coisa querem ser perfeitos. Quem estuda música fica horas estudando música, né, os acordes. Aí o camarada está lá, tam, 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 lá, tá aprendendo. Os sacerdotes, irmão, do Antigo Testamento, que não tinham luz, eles não tinham perfeição. Você vê, Nadab e Abiú ofereceram a Deus fogo estranho. O que é fogo estranho ali? Está em Levíticos 10. Eles pegaram, irmão, uma outra composição do incenso. Outra composição do incenso. Porque Deus tinha composição do incenso. Eles pegaram de outro Deus e foram queimar Deus. E Deus matou eles. Matou. Deus, irmão, não aceita no altar dele fogo estranho. Deus não aceita mentira no seu altar. Então eu não estou aqui para você pular e rodopiar. Isso aqui não é festa junina. Você tem que receber instrução da palavra de Deus. Não adianta você cair, ficar lá, tremendo. O que foi, irmão? Eu não sei, mas eu tenho que ficar assim, porque é a nossa cultura, teatro, dentro da igreja. Palhaçada. E quem ganha com isso é o diabo. Ele é que ganha quando você não aprende. Porque você não vai falar nada quando você chegar perto do ímpio. Você quer aceitar Jesus? Eu não, por quê? Os ímpios, irmão, faz piada de nós pentecostais. Uma vez eles falaram assim, que tinha um monte de irmão dentro da igreja gritando, o camarada falou assim, vem cá, o que é aquilo ali? O crente disse que é Jesus que está operando, aí eles brincando, sem anestesia? Está operando sem anestesia. Irmãos, nós temos que conscientizar que para termos luz e perfeição, temos que ter aprofundamento na Bíblia. Eu falei que fé tem 3 pilares. O primeiro é conhecimento. O que Paulo fala em Romanos 10, 17? A fé vem pelo... Então não vem pelo sapatear. Nem pular, nem... Não, aqui não é show de rock. Ele vem pelo ouvir. Então você ouve a palavra, Jesus morreu na cruz, e vai ouvindo, e vai aprendendo. Aí sim, você vai consolidar a sua fé. Sabe por que a maioria de nós, irmão, não consegue morrer pela causa do Evangelho? Nós estamos fracos em qualquer tentação. Nós mentimos muito fácil. E pior até do que os ímpios. E tem crente que chega a chorar, irmão. Tem crente que parece um ator. Entendeu? Pelo amor de Deus, não faça isso. Nossa, você não tem. Não tem. Eu não posso pagar essa conta hoje. O bolso cheio de dinheiro. O diabo falou. Luz e perfeição. Explica. É isso que está acontecendo, irmão. Ninguém chega à perfeição, por exemplo, numa academia. As pessoas estão lá malhando, querendo ficar igual um saco de batata. Aí, olha lá o exemplo do americano lá, homem parecendo o Hulk. Aquele ali, o exemplo. Viu? Ele entendeu a mensagem. Entendeu? Você está na escola, na autoescola, você às vezes se inspira num corredor de Fórmula 1. Poxa, eu quero ter a mesma noção que ele tem. As mulheres que querem emagrecer, ficar bonita, aí já tem na mente Gisele Bündchen ou qualquer outra atriz bonita. Nossa, esse é o modelo que eu quero. Até o cabelo. Então nós evangélicos, irmão, nós temos que entender que para ter luz nós temos que entender o caminho do Senhor. Porque só assim, por exemplo, a igreja de Éfeso, diz o capítulo 2 de Apocalipse, que elas colocavam à prova aqueles que se diziam pastores. Entendeu? Ia lá um lá pregar, irmão. O mistério da discoteca. Deus me revelou que temos que dançar como Davi. Sai daqui, seu falso profeta. Irmãos, temos aqui a água ungida. Ela veio de Israel. Ela está com o mesmo sal do Rio Jordão. E se você tomar a sua vida, você vai deixar de ser amarga. Sai daqui, falso profeta. Mas hoje em dia, irmão, eles dão tudo.
eles dão rosa cheirosa, eles dão de tudo. Eu estou vendo vassoura, tem gente vendendo vassoura dentro da igreja para você varrer e tirar seus problemas da sua vida. E outra coisa, um monte de gente vai para lá, irmão. Porque os evangélicos de hoje, na sua maioria, pentecostais, infelizmente, se apega a modismo. Eles querem ver de coisa diferente. Teve um grande televangelista que ele falou assim, eu quero estar na igreja que nem seja o diabo ou Jesus falando, mas alguma coisa tem que acontecer. Entendeu, irmão? Falta luz e falta perfeição. Deus, no capítulo 18 de Deuteronômio, diz, sede perfeito. E o que você vê, irmão? É crente falando gíria, falando errado, contando mentira, entendeu? Crente tirando meleca do nariz. Irmão, é uma coisa horrível que nós vemos hoje. Você vai ver o boletim da maioria dos filhos de nós evangélicos, notas vermelhas. A professora, o seu filho não presta atenção. Ele faz o quê? Ele fica conversando. Irmão, nós, se não formos exemplo para essa geração, não vamos ganhar essa geração. Eu estava lembrando hoje do jovem Jonas, que me ganhou para Jesus. Ele não era um eloquente pregador, ele não tem curso teológico, era um rapaz simples. Mas 100 jovens se converteram pelo testemunho dele. Rapaz humilde, educado, de oração, que todo mundo gostava dele. Então, irmãos, perfeição representa a luz de Deus dentro de nós. Mas antes da luz tem que estar. Mas hoje em dia é o contrário. As pessoas querem que você seja perfeito sem luz. Aí você vai ficar igual um ator. Porque um ator, ele entende o personagem dele até onde está o texto. Agora eu tenho que ficar com raiva. Mas não é ele. Então Paulo, ele fala assim, olha, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sabe por que somos fracos? Porque Cristo não vive em nós, irmão. Nós queremos preencher as expectativas do pastor da igreja, dos irmãos da igreja, mas Cristo não vive em nós. Igual eu lembro do irmão que se converteu, ele também era estilista em Kung Fu, ele vivia Bruce Lee. Até os gritos de Bruce Lee ele fazia. Ele socava e quebrava parede, quebrava bloco, e a vida, e ele se inspirava nele, vivia brigando, porque Bruce Lee estava dentro dele. Então era comum ele lutar e se inspirar no cara. Então o que acontece? Nós, como cristãos, devemos pensar o que Cristo faria numa situação dessa. Como ele reagiria numa situação assim? Não, irmão, nós ainda vivemos a antiga natureza, nossas inspirações estão no mundo. Então, enquanto não tivermos luz, não teremos perfeição. Não entenderemos o caminho de Deus e o diabo vai gostar disso. Porque uma das expressões de trevas, no original, é o quê? Ignorância. É ele, irmão, que faz questão de você não ler a Bíblia, não vir para culto de ensinamento, culto de doutrina. É ele que faz questão de você não orar, não ter intimidade com Deus, que conhecimento também é algo que Deus te dá. Então, o que acontece? O que eu quero dizer para vocês? Procuremos ter luz em nossa vida para termos perfeição. Jesus, no capítulo 23 de Mateus, ele diz assim, fariseu, vocês são hipócritas. Ele diz, por quê? Vocês não têm luz dentro de vocês. Vocês são hipócritas, vocês limpam por fora do prato, mas o interior está sujo. Você tem que limpar o interior para que o exterior fique limpo. Então o que acontece, irmão? Não adianta a gente vestir uma indumentária diferente. Se não formos aquilo o que dizemos ser, não seremos. Por isso que muita gente desvia da igreja. Porque ele se cansou de colocar roupa de crente e agora ele vai botar roupa de roqueiro. Porque dentro dele, irmão, tinha uma rebeldia enorme. Por que muita gente, irmão, volta a beber? Porque enquanto ele está aqui, ele fala, poxa, o cheiro da cerveja está vindo no meu nariz. Por que muita gente volta a pecar em outros pecados? Porque ele nunca esqueceu aquilo que sempre existiu dentro dele. Então, se você quer ser crente, primeiro, procure ter luz dentro de você. Procure se ocupar com as escrituras. Procure esquecer o seu passado. Procure matar a antiga natureza, mas não é fácil. Porque você, de verdade, nós somos tentados por muitas coisas. Tentados por conversa fiada dos outros, perseguições. Quando alguém começa a falar de mim, eu lembro da minha avó, que ela dizia que ninguém joga pedra em cachorro morto. Se o cachorro está para lá e para cá, alguém quer jogar pedra nele. Sinal que o meu movimento está chamando a atenção de alguém. Mas hoje em dia o que a gente faz? Você está me sabotando, né, seu canalha?
Pois você pode ter certeza que eu vou pesquisar algo da sua vida e vou publicar na internet ou na sua igreja, vou acabar com você. Enquanto, irmãos, nós não tivermos luz na nossa vida, não poderemos ser como Paulo no capítulo 11 e 12 de 2 Coríntios. Ele sentia prazer nas lutas. Por que, irmão? Paulo sentia prazer nas angústias. Ele estava cheio do Espírito Santo. Então não adiantava, Paulo, você não sabe da maior. Ele fala nem da média e nem da primeira. Estão falando que você é gay porque você não casou. Rapaz, meu esposo é Jesus, fala quem quiser. Paulo, estou dizendo que você não é pastor, Paulo. Você se fez pastor, para Deus sabe de todas as coisas. Foi Ananias que me ungiu. Davi, você vai perder a luta contra o gigante, Davi. Eu estou cheio do Espírito Santo. E a pedra do Deus forte está na minha mão. Glória a Deus. Arão, estou falando que você, Arão, você é peixe de Moisés, como diz aí na Gíria, você é indicado dele. Que você não é escolhido coisa nenhuma. Não é? Então vamos fazer uma prova, então. Colocaram 12 varas, irmão. Leia esse número 17. Só de Arão estava florida no final das contas. Deus vai responder com vitória. Mas antes tem que ter luz. Por que Elias, irmão, sabia que fogo ia descer no Monte Carmelo? Porque ele tinha luz, conhecimento. Irmão, se você for tentar entender a vida de Jezabel, não estou tendo tempo. Aquela mulher tinha influência, irmão. Conseguiu influenciar toda a Samaria. Se ela fosse uma missionária, ela teria ganho Samaria toda para Jesus. Uma mulher formada em teologia, conhecimento forte. Ela com certeza teria livros, apostilas teológicas, se fosse hoje, site. Não é fácil, você vê que até Elias ficou com medo da influência dela. Que ela falou assim, amanhã você vai estar morto como um dos meus sacerdotes. Elias, irmãos, não se deixou levar pela corrupção. Hoje, a escola dominical falou sobre a corrupção nos últimos tempos. Pela corrupção dos últimos tempos. Hoje em dia você já vê igreja de gays. Hoje em dia você já vê igreja de pessoas que fumam maconha, que bebem cachaça. Eles falam que a carne para nada aproveita. Existem igrejas, irmão, de coisas horríveis por aí. Pessoas que misturam o evangelho com o espiritismo. Então, irmãos, em nome de Jesus, vamos ter luz para não nos apegarmos a essas crendices, essas mentiras. Ai, irmão, vamos lá para aquela igreja ali, ó, porque a nossa, eu já comprei o segundo carro. Falei, meu filho, o reino do céu não é comida e nem bebida, mas é alegria no espírito. O reino do céu não tem carro, não tem, lá no reino do céu não tem coisas terrenas. Lá é a glória de Deus e glória a Deus todo momento. O crente, irmão, tem que parar de ser enganado por falsos milagres que a gente vê por aí, da pessoa que era mendigo e agora já é milionário. Toma cuidado, irmão, muita coisa é conversa fiada para te atrair para caminho de heresia. Os cristãos, se você for pegar a história deles, irmão, eles passavam lutas, perseguições. Lá vem os moravianos, perseguidos, entendeu? Mataram 15 pastores num dia e eles ficaram perseguidos. 160 famílias depois migraram lá para a Europa. Enfim, eles eram pessoas que faziam vigílias todos os dias, irmão. 24 horas de oração, buscavam a Deus incessantemente, nada conseguia tirar Jesus daquele povo. Valdenses, perseguidos pelo Papa. O Papa emitiu uma bula dizendo, matem os valdenses e a igreja perdoa. E quanta gente matou os valdenses porque queria as propriedades deles. Hoje são os crentes carnais, irmão. E o pastor fala assim, ó, acha um erro aí do pastor César que eu não sei, eu boto você como evangelista. Ou como missionário. E quantas pessoas fazem isso, irmão? Eu estou usando eu como exemplo, mas isso existe. Pessoas, irmão, que querem apagar o brilho da sua igreja, da sua estrela, para dele brilhar. Então, em nome de Jesus, irmão, põe na cabeça uma coisa. Você, enquanto obedece a Deus, você pode parar numa cova como José, numa cadeia como José, ser injustiçado como ele, mas o seu final vai ser o trono, vai ser o governo. Não há quem possa tomar o que Deus já te deu. Ele pode ficar um tempo com aquilo ali, igual Esaú. Ele ficou um bom tempo de posse da terra prometida. Mas com o tempo veio a fome e ele saiu de lá. Israel saiu de lá. Foi para o Egito, Deus usou um gigante. A terra prosperou. Aí Deus fala, pode trazer Israel, porque essa terra aqui é a glória das nações. Glória a Deus. Mas tudo isso você só vai conseguir, irmão, lendo as escrituras e colocando no coração.
Eu ouvi um sermão de George Whitefield, um grande pregador anglicano, ele diz assim, que o homem sem arrependimento, sem luz, ainda que ele fosse para o céu seria um inferno para ele. Porque o céu, irmão, não tem devassa. No céu não tem churrascada, não tem prostituição. No céu não tem música de Zezé de Camargo e Luciano. No céu só tem glória a Deus, aleluia. Os ímpios iam dizer que inferno é viver nesse lugar. Mas para nós é o céu. Se o ímpio não aguenta um culto pentecostal, você acha que ele aguenta ir para o céu? Que os anjos não param de dar glória a Deus? Irmãos, em nome de Jesus, irmão, vamos nos apegar à palavra, amém? Vamos nos pôr de pé e agradecer a Deus. Lembramos que ter urim, que é luz, e tumim, perfeição, significa ter Cristo em nossa vida. Procura tê-lo em sua vida e você vai poder dizer como Paulo, posto todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus, aleluia. Oremos a Deus. Santo Deus e Pai.